Abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 22. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico. Se fosse branquinho, eu ia cantar aquela música. Estou seguindo. Vocês lembraram quem? Neste caminho. Mas eu estou seguindo Jesus Cristo, viu, queridos? Fique tranquilo. Quero parabenizar os alunos que se matricularam. Nem o Juninho Abrão veio. E quando falta, me avisa. 30 alunos matriculados. Ontem entrou alguns alunos a mais para a escola de música. Então, eu falei para o Juninho, daqui 2, 3 meses já quero subir gente aqui. Não, Ender. Subir aqui, 6 meses. Final do ano nós temos que estar com uma equipe completa aqui e uma lá em cima. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 2. Aquela musiquinha para nós não perdermos o costume. Diz assim: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do mar, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias, diga comigo, muitos dias. Vamos lá, muitos dias. E muitos dias rodeamos o monte Seir. Então, o Senhor me falou, dizendo: vocês estão rodeando. Há uma outra traduções que diz: temos rodeado bastante essa montanha. Virai-vos para o norte. Há uma outra tradução que diz: tome o rumo para o norte. Amém, queridos? Permaneça com a sua Bíblia aberta até aqui. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua presença. Queremos agradecer ao Pai pelo privilégio de podermos adentrar na Tua presença neste lugar. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio nesta noite de adorá-lo, ó Pai, em espírito e em verdade. Que nesta noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, para ministrar em nossas vidas, para fazer, ó Pai, tudo aquilo que for preciso e necessário, para que possamos, ó Pai, não apenas ouvir, mas decidir e aplicar em nossas vidas os princípios reservados e guardados para nós aqui hoje. Em nome de Jesus, usa a minha vida, a vida do pregador nesta noite como um instrumento nas Tuas mãos, e que nós possamos, ó Pai, estar acessível à voz do Teu Espírito. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa semana nós tivemos a perda de um grande ícone mundial, mais conhecido como Reverendo Billy Graham, maior evangelista do século passado e ainda no presente século. Billy Graham só não viajou 20 países desse mundo, mas os outros países ele pôde ir, passear, andar, evangelizar. Quando eu digo passear, eu digo evangelizar. Eu lembro quando ele fez uma cruzada no Brasil e eles contrataram um horário na Rede TV para que nós pudéssemos fazer um grande movimento, um grande ajuntamento de pessoas em prol de ganhar vidas para Jesus. Reverendo Billy Graham, pastor batista, um homem respeitado como nós nunca vemos hoje entre os evangelistas a nível de televisão. Dificilmente até hoje eu não encontrei um pastor, não é porque ele morreu, mas até mesmo antes da sua morte, que falasse ou desonrasse o ministério e a vida de Billy Graham. Ele deixou marcas, ele deixou legado, ele deixou cicatrizes. E quando digo cicatrizes que o Evangelho permite, inimagináveis. E ainda hoje nós encontramos pessoas
que foram influenciados pelo seu ministério, que foram impactados pelo seu ministério e que até hoje continuam dando os frutos extraordinários. Calcula-se que Billy Graham chegou a influenciar a 3 milhões de pessoas, somente Billy Graham, na sua cruzada evangelística e outras cruzadas televisíveis, né? De televisão que eles falam. Mas é interessante de tudo isso que essa semana eu perguntei, por que Billy Graham, ele foi um homem muito usado por Deus, e nós temos muitas pessoas que pregam bem, oram bem, se expressam bem, mas não são tão usados quanto Billy Graham foi usado. A primeira resposta que vem à nossa mente é: mas Billy Graham tinha um chamado diferenciado. Mas aí a gente pergunta: mas Deus não tem filhos privilegiados. Ele ama todos na mesma proporção e na mesma razão. E aí imediatamente a resposta veio ao meu coração. Billy, ele decidir a servir Jesus na sua juventude. Ele decidiu a abraçar a causa do Evangelho de uma maneira a qual nós às vezes não abraçamos ou temos medo de abraçar. Mas talvez você pergunte a mim: e o que nos impede a tomar essa decisão? Se uma vez que Cristo nos chama, e uma vez que Cristo nos convence, nós não temos como resistir. Os calvinistas dizem que, e chamam isso de graça irresistível, que quando o Espírito Santo de Deus o chama, o pecador não consegue resistir. Nós, como arminianos, nazarenos, nós chamamos de graça irresistível, que Cristo chama, o poder do Espírito Santo de Deus nos convence, mas nós podemos dizer se queremos ou não tomar a decisão que Ele colocou nas nossas mãos. Isso nós chamamos também de livre arbítrio, de livre escolha e desejo que Ele tem colocado. A primeira questão que nós precisamos colocar é que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele necessita de uma alma para tornar-se corpo vivo, alma vivente. Lembra quando Deus ele formou o homem da pó da terra, e ele soprou na narina do homem o arruá dele, o sopro de Deus, e o homem passou a ter o sopro de Deus, a alma vivente dentro dele. O nosso espírito automaticamente ele se comunica com o Espírito de Deus. Quando nós morremos, a nossa alma deixa de existir, o nosso corpo volta para onde foi, para o barro, mas o nosso espírito volta para Deus, aguardando o dia da redenção ou da morte de Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas na nossa alma, onde está tudo colocado, as nossas emoções, o nosso sentimento, as nossas crises, a nossa alta ou boa estima, e até mesmo a nossa fé, ela está muito relacionada à nossa alma. E eu quero citar aqui, para nós podermos adentrar na mensagem. Primeiro eu quero falar sobre a emoção. Ela está aqui, viu? Que eu vou falar aqui na frente, está tudo no PowerPoint. Segundo o dicionário, a emoção ele está muito ligado à agitação do sentimento, o abalo afetivo ou moral, a turbação da comoção. E de acordo com o Wikipédia, emoção significa experiência subjetiva associada ao temperamento, personalidade e motivação. A palavra em inglês emotion, ele deriva do francês émouvant, que é baseada no latim, onde há uma variante que significa dies, significado para fora, e o movere, que significa o movimento, ou seja, a nossa emoção ela está relacionada ao movimento para fora. A maneira como nós nos comportamos, ou como nós estamos, ou como nós nos posicionamos, ele externa o que está por dentro de nós.
Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, tudo que se deve guardar, você guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes de riqueza da sua vida. E também nós encontramos o próprio Senhor dizendo assim: olha, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que contamina o homem também não é o que entra, mas é o que sai. E ele está muito relacionado a essas questões da alma, do sentimento. As emoções, ela pode ser dividida pelo menos em duas. A primeira eu coloquei como emoções positivas. Diga comigo, emoções positivas. Quais são as emoções positivas? Eu coloquei aqui, viu, Diego? Está acompanhando? Ok. Bondade, compaixão, amor e assim por diante. São boas emoções e nos afetam o quê? Positivamente. E também aos que nos rodeiam. O que o dicionário está dizendo aqui? Que as nossas emoções positivas, eles não só favorecem a nós, mas os que estão próximos a nós. E o que a Bíblia diz sobre isso? Gálatas 5, 22, está aí. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, ser longânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão e o que? Domínio próprio. Próprio Paulo diz aos Gálatas o que é ter emoções positivas. Às vezes nós pregamos mensagens positivas. Quantas vezes eu escutei críticas dizendo assim: pastor, parece mensagem de autoajuda. Nós temos dificuldade em acreditar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a palavra de fé, e ela também é a palavra que nos ajuda. Se você pegar os coaches que estão aí, não só no Brasil, mas no mundo, a base deles, por mais que eles não citam as suas fontes, é a palavra de Deus, escrita, revelada e expressada de uma maneira clara, porque quem mais conhece de ser humano, senão o próprio Deus? E também nós temos expressões de emoções negativas. A emoção negativa, ele dá como a ansiedade. A Bíblia diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Também a depressão. Às vezes pessoas falam assim: esse negócio de depressão, o povo fala que é espiritual, o povo fala que é não sei o que, e não sei o que. Olha, é porque não entendeu a depressão. Ou quando uma pessoa, antes de se suicidar, decide escrever um texto até emotivo, ele diz assim: as pessoas criticam muito a depressão, mas elas precisam conhecer o que é uma depressão. E meu querido, a depressão é uma doença na alma, e eu posso falar isso com conhecimento e causa. Eu fiquei 40 dias sem dormir. Cheguei a tomar tarja preta. Eu entrei na família Zepam, pastoreando a igreja. O único que sabia era o meu pastor auxiliar, e ele me ajudava, que ele era médico, e eu falava: não passa para a igreja, porque a igreja não vai entender. Mas depois de um processo de cura, eu entendi que eu estava literalmente ansioso. Por quê? Porque a igreja cresceu muito rápido, eu não tinha liderança, não tinha como, e uma série de contextos, e eu me sentia culpado, eu me sentia com raiva de não dar conta, eu me sentia esgotado do espírito, e uma série de coisas foram afetando. Sabe como a minha cura veio? Um belo dia eu estava no retiro de carnaval da igreja a qual eu pastoreava, no ano de 2013 isso. Aquela noite todo mundo foi dormir, era 2:30 da manhã. Minha esposa falou: vamos dormir. Eu falei: não, meu amor, vai que eu vou ficar aqui em oração. Ela falou: você não vai dormir mais uma noite? E aí, meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus fala, a gente resiste, mas quando a esposa fala, a gente fica bravo, não fica? Ela fala: falei: meu irmão, vai dormir, deixa eu aqui. E naquela noite eu tive um papo reto com Deus. Eu disse assim: Espírito Santo, eu não aguento mais dormir, ficar sem dormir. Eu não aguento mais ter que tomar essas drogas. Porque você sabia que o remédio tarja preta, ele mata mais que a maconha e a cocaína? É uma droga, meu irmão.
Eu falei assim: Deus, se for preciso, tira a minha vida agora, joga pro pó, mas eu te peço, faça tudo de novo. Queridos, dessa maneira eu estava orando. Eu senti como uma brisa passando no meu corpo assim. Os meus olhos começaram a cair de sono. E daquele dia em diante, nunca mais eu precisei de nenhuma droga para dormir. Pelo contrário, hoje eu fiquei melhor do que eu era antes. Se eu estiver cansado, deitei e dormi. Às vezes minha esposa fala assim: espera, amor, eu já venho. Aquela coisa de casal. Ela volta, eu sou bom de cama, já dormi já. Hein, queridos? Então, uma experiência que eu tive. E nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções negativas. E dentro das emoções negativas, e aqui eu poderia enumerar, Gálatas 5, a partir do verso 19, ele cita exatamente todos esses sintomas das emoções negativas. Mas junto com ele traz consigo o que? A baixa autoestima. Diga comigo: baixa autoestima. O que é a baixa autoestima? Está relacionado ao que? Pecados não confessados, recordações, falta de perdão, problemas econômicos, familiares e de saúde também, circunstâncias pela qual surgem esses sentimentos negativos. O que a Bíblia diz, Gálatas 5, verso 19, apenas a parte B: porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são, aí eu numerei o verso 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? Reino de Deus. Então, meu querido, essas coisas, elas não só implicam na nossa alma, na nossa saúde emocional, mas ela também implica na nossa salvação. A Bíblia se preocupa com a nossa saúde emocional. A Bíblia se preocupa com o nosso bem-estar. Por isso que eu não vejo Jesus chegando num paralítico dizendo assim: o que queres que eu te faça? Volta a andar. Não, mas agora você vai ficar paralítico. Eu vejo ele jogando para cima, ele motivando seus discípulos, ele dando um up neles. Ele pega um cobrador de impostos, faz um discípulo, pega um pescador frustrado e faz dele pescador de homens. Ele pega um médico e faz dele um ganhador de almas. Mas em todas essas coisas que nós temos que guardar diante de tudo isso, é a fé. Diga comigo: fé. Porque é a fé que vai nos manter com as nossas emoções positivas ou negativas, em alta estima ou baixa estima. A fé é o fator principal de tudo. Olha o que diz, vamos lá, o dicionário sobre a fé. A fé vem do latim, é a adesão da forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objeto de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha absoluta abstinência da dúvida. Se eu falar para vocês que isso aqui é um cachorro, vocês não vão acreditar. O que vocês vão falar? É um livro, é uma Bíblia. Se eu falar para vocês que isso aqui é uma caneta, vocês não vão acreditar. O que vocês vão falar? É um tablet, é um iPad. Por quê? Porque a fé não precisa mais ser contextualizada ou convencida, porque nós aprendemos e não temos dúvidas que isso aqui é o que representa para nós. Quando eu estou indo ao trabalho, eu entro no meu carro, nós calculamos que nós vamos chegar a tempo, vamos chegar no local, ou seja, de carro, de ônibus, ou a pé, bicicleta, moto, jumento, seja lá o que for, de avião, mas nós acreditamos. Isso é o que? Fé.
mas nós não ficamos assim, pode acontecer algo no caminho, pode acontecer isso. É isso que o dicionário aplica como fé. E a Bíblia, o que ela diz sobre a fé? Aí a gente vai caminhar na nossa pregação hoje à noite. Primeiro ela diz, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza daquilo que o quê? Esperamos. E é ouvida mediante, e a prova das coisas que não vemos. O que nós vemos é uma fé natural. O que nós não vemos é uma fé sobrenatural. Eu estou esperando uma promoção, eu estou esperando uma cura na minha saúde, eu estou esperando que Deus haja na minha família, que os meus filhos sejam os cristãos, que os meus pais se convertam a Jesus, que a minha família possa ser uma família que serve a Jesus. Eu estou esperando ver um milagre nos meus negócios, no meu trabalho, no meu emprego. Eu estou esperando algo que agora, neste momento, eu não consigo ver materializada, mas pela fé, é a certeza daquilo que eu estou esperando, mas que eu ainda não vejo. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meu irmão, se você está ouvindo só críticas, coisas ruins, a sua fé será tendenciada ao quê? A só coisas ruins. Mas se você anda com pessoas que te elevam, que estão te jogando para cima, e que conseguem enxergar diante do caos, de uma tribulação, de uma situações adversas, você com certeza terá uma fé realizadora e motivadora. Sabe por que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Amém, queridos? A fé em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer, acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Mas não é apenas crer. Você crê em Jesus? Creio. Você crê num Deus? Creio. Você sai na rua e fala: você quer aceitar Jesus? Que eu nunca neguei Ele. E você acredita em Jesus? Sim. Mas a fé nele. Que sentido, pastor? É no sentido de dizer assim: eu acredito no Filho de Deus Todo-Poderoso. Eu acredito num Deus todo soberano. Eu tenho fé em Jesus, porque Ele disse que nada é impossível para Deus. Por isso que Billy Graham, ele chegou aonde muitos não chegaram. E essa semana eu assisti ao vivo e compartilhei no meu Face, ele chegando, o presidente dos Estados Unidos chegando, os representantes governamentais, ouvi todos os discursos. O meu inglês, porta de cadeia, deu para entender alguma coisa lá. E eu estava ouvindo todas aquelas homenagens. Eu falei assim, eu fiquei imaginando como que pode um homem parar uma nação, olha só, por causa da sua morte. Aí sabe qual vem a palavra que vem ao nosso coração? Ele decidiu colocar a fé dele em ação. Quantas experiências que Billy Graham não teve ao longo do seu ministério, experiência de livramento, de provisão, experiência de cura, de libertação, de salvação de almas, quantas experiências. Mas o discurso para mim mais emocionado foi quando eu vejo o presidente dos Estados Unidos fazer o seu discurso, e eu fiz uma leitura, e eu disse assim: eu tenho certeza que ele está olhando para aquele caixão e dizendo assim: Billy sabe para onde foi, e se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou. Essa é a fé que nós temos. Crente não morre, meu irmão, crente é promovido.
Vocês têm que ter essa convicção da fé em quem vocês têm depositado. Ora, 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence a cidade de Franca. É isso que diz o texto aqui? O que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Olha só, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quem? Naquele que nos amou, Filho de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13: estejam vigilantes, mantendo-se firme na fé, sejam homens de coragem. Diga comigo: sejam homens de coragem. Sejam o quê? Fortes. Ele está dizendo: seja forte, persevere. Eu poderia colocar aqui, mas um outro texto diz: Deus não deu um espírito de medo ou de covardia, mas de fé, de coragem e de ousadia. Não ter fé e ter medo diante das circunstâncias, meu querido, é você deixar a sua fé muito pequena e dizer para Deus que você não acredita no que a palavra dele está dizendo aos nossos corações e à nossa vida. A fé é como de Abraão, Gênesis 12. Abraão está na hora de desfrutar da sua aposentadoria. Deus diz: Abraão, sai da terra, da parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão juntou tudo, chamou seu sobrinho, pegou seus gados, todo o seu recurso. Até então Abraão era o homem mais rico da história da terra, engenheiro agrônomo. Oh, meu querido, ele não pensou duas vezes. Eu fico pensando comigo, se ele tivesse resistido ao chamado de Deus, ele não teria colhido os frutos que Deus havia preparado para ele. Qual era o fruto? Primeiro, ele teve um filho, e chamado filho da promessa, Isaque. Tudo bem que nesse meio período ele tentou dar uma ajudinha junto com a serva da sua esposa, mas Deus cumpriu a promessa que havia dado. Mas às vezes eu fico pensando que nós limitamos algumas coisas com Deus, porque Deus, ele faz a promessa, ele quer nos levar a acreditar, mas nós ficamos assim: eu não entendo isso, mas por que Deus está fazendo isso? E, meu querido, se Deus mandar você andar, você anda. Se mandar sentar, senta. Jesus falando em Mateus, ele diz assim: olha, vocês que... Pode um pai, seu filho pedir pão, dar pedra, ou se pedir pão, peixe, dar a serpente? Não. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, meu querido. Se Deus está pedindo para vocês tomar um passo de decisão, decida a decidir, acreditar no que Ele está mandando, meu irmão, e põe o pé nas águas. Porque é só pondo o pé nas águas que você vai ver o mar se abrir. É só colocando o pé nas águas que você vai ver o machado flutuar. É só colocando o pé nas águas que você vai ver até estéril dar à luz um filho. Ainda tem mais alguns textos sobre fé. 1 Tessalonicenses 1, verso 3. Lembramos continuamente diante do nosso Pai, Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo quê? O amor. Sabe quando nós perdemos a motivação? Quando nós perdemos o amor. Sabe quando nós perdemos a motivação pelas coisas de Deus? Quando nós perdemos o amor. Sabe quando nós perdemos a motivação da nossa família? Quando nós perdemos o amor. E aí nós como que tentamos a Deus a permitir alguma tragédia dentro da nossa casa ou na nossa vida, para despertar este amor pelas almas, pela família, pelos negócios e pelas coisas. A nossa motivação, ela só é gerada quando no fundo dela tem um amor por trás. Porque nós somos motivados pelo amor, e a motivação não tem a ver com cansaço físico. Porque eu conheço muitas pessoas que estão
descansados fisicamente, mas estão desmotivados. E eu conheço muitas pessoas que estão cansadíssimos fisicamente, mas estão motivados pela fé em Cristo Jesus. Porque o que nos motiva não é estado de cansaço que eu vivo no meu corpo, mas é a motivação que se gera na minha alma. Ô meu irmão, qual foi a última vez que você convidou alguém para vir num culto? Você era uma grande ou um grande evangelista, né? Você perdeu o amor. Aí a gente fica arrumando pretexto, porque o pastor me fez isso, porque a irmã, e não sei o que, não sei o que. Não, querido, tira o foco em terceiros. Você perdeu a motivação. Jesus está lá na cruz, ele foi entregue por algumas moedas, não suportou a cruz. Simão Cirineu teve que ajudá-lo a completar o caminho. Ele pediu água e deram vinagre para beber. Os homens rasgaram a sua veste e ficaram disputando entre eles. E ainda ele encontra força para dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas por que ele encontrou essa força? Porque ele estava motivado no amor. E qual era o amor de Jesus? As nossas vidas hoje. Porque se ele desistisse do sacrifício dele na cruz, hoje todos nós não estaríamos aqui, e todos estavam condenados a ir direto para o inferno. Nem Billy Graham poderia completar a obra que ele fez durante todo esse século, já que ele viveu 99 anos. E ele disse: o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 2:5, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseie na sabedoria, mas aonde? No poder de Deus. Queridos, a sabedoria é muito boa, mas se ela não for nivelada com fé, ela é esterco. Nós temos muitos filósofos, temos muitos até pregadores, falando bem, expressando bem, pregando bem, filosoficamente, mas não tem o dunamis de Deus, o poder de Deus na vida deles. Chega diante de uma enfermidade, a pessoa ora por mim, aí vai com aquela oração de descrédulo, já viu? Senhor, se é da tua vontade, cura ele. Da tua vontade, meu irmão? Você acha que a vontade de Deus não é ver que aquela pessoa seja curada para testificar o nome dele? Você acha que a vontade dele é não ver aquele casamento restaurado, os filhos saindo da droga? Mas é sabedoria sem fé. Tiago 1,3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim. Amém, queridos? Olha que exemplo de Paulo falando aos Gálatas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A minha motivação está em Cristo Jesus. Eu me motivo todos os dias, lendo a palavra, vendo o que ele fez, vendo como ele perdoou, como ele trabalhou. Meu querido, a nossa motivação deve estar em Cristo Jesus. Se você esperar a sua motivação em homens, você está tendenciado a ser um desmotivado. Porque homens falham, homens pecam, homens fazem coisas que até nós duvidamos. Mas o nosso Deus, Ele não falha, Ele é fiel. E a palavra de Deus ainda diz assim: o homem ele pode esquecer-se de Deus, mas eu todavia não me esquecerei dele. Ele pode pecar, mas eu todavia cumprirei a promessa que eu fiz a ele. Decida decidir hoje à noite, queridos. Cada decisão
é um ajuste de rumo na jornada da nossa vida. Precisamos entender que medo é uma reação da falta de coragem da nossa decisão. Todos os dias nós temos que decidir. O despertador desperta lá, você tem que decidir se você quer levantar naquela hora ou não, se você vai levar seus filhos no colégio ou não, se você vai trabalhar ou não, se você vai escovar os dentes ou não, se você vai almoçar ou não, se você vai dar um beijo no seu marido ou na sua esposa ou não. Todos os dias nós estamos decidindo o que nós vamos fazer. Nunca foi difícil tomar uma decisão. Difícil é quando esta escolha não está no nosso coração. Queridos, não é difícil tomar uma decisão. O difícil é quando essa escolha não está no nosso coração. Me apareceu para trocar de carro. Olha, eu estava precisando mesmo de um carro. Olha, ele só pediu isso. Entrou no seu coração. Não foi difícil você decidir. Mas você decidir algo que não está no seu coração, meu querido. Eu fico imaginando, Abraão não estava no coração dele decidir sair da sua parentela, do meio dos seus familiares, mas ele decidiu sair porque era crescimento para ele. E meu querido, deixa eu dizer algo para você. Não tem coisa melhor, entenda muito bem, filhos, o que eu vou falar, e pais, do que sair da barra dos pais. Eu morei até os 27 anos com meus pais, com meu pai. Minha mãe faleceu quando eu tinha 18. Quando eu precisei sair para mudar para uma outra cidade, que eu já estava pastoreando, não foi uma decisão fácil. Eu nunca tinha pago uma conta de luz, eu nunca tinha pago uma conta de água, e eu relutei com Deus. Mas a minha prova foi tão concreta, que eu pedi um sinal tão concreto para Deus, que não teve como. Mas mesmo assim foi difícil sair do meio da minha parentela. Mas eu vou dizer para vocês, já fazem 11 anos. O que eu cresci nesses 11 anos, eu não cresci em 27 anos. O que o meu pai cresceu, a minha família cresceu em 11 anos com a minha ausência, eles não cresceram com a minha presença 27 anos. São decisões. E quando eu decidi casar, meu irmão, na semana do casamento deu uma desinteria. Lá em Goiás a gente fala caganeira. São decisões. Nós precisamos entender que toda conquista da nossa vida, ele começa com uma decisão. Não existe conquista sem decisão. Moisés decidiu obedecer a Deus, e ele conquistou a libertação ou o êxodo da saída do povo do Egito para a terra prometida. Ele não entrou por questões pessoais entre ele e Deus, mas ele conquistou. Abraão decidiu obedecer, Daniel decidiu obedecer, profetas, outros homens decidiu obedecer, e todos eles colheram os frutos da sua decisão, que foram as suas conquistas. Amém, queridos? A decisão mais importante de uma vida, você sabe qual que é? Saber decidir. Nós como cristãos, nós temos a ferramenta mais importante que tem, que é a oração. Nós falamos sobre emoções. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes o nosso coração quer uma decisão. Quantas decisões na minha vida que eu falava assim, não é Deus não. Até que num determinado momento o Espírito Santo de Deus falou assim: você orou? Aí eu vou orar, coloco o meu coração de lado para ouvir o desejo de Deus. Por quê? Porque às vezes o meu coração quer algo, mas Deus está me pedindo algo, outra realidade. E meu querido, eu vou dizer para você, se nós decidirmos a ficar com o nosso coração, nós vamos ser
o que nós falamos aqui para trás. Uma pessoa magoada, cheia de ferida, porque lá dentro a gente sabe que faltou algo, que nós não realizamos algo. A decisão mais importante da nossa vida é saber decidir. Um desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo. Um dia eu desejo mudar de casa, um dia eu vou desejar casar. É um desejo, vai mudar alguma coisa? É um desejo, mas uma decisão muda tudo. Um dia eu desejo fazer uma faculdade de medicina, um dia eu desejo cortar o cabelo lá no Juninho. Um dia, se você não for, se você não decidir, não vai acontecer nada. Nós precisamos entender que um desejo não muda nada, mas uma decisão muda o curso da nossa vida. É no momento da decisão que o destino é traçado. Você não fica esperando traçar primeiro o destino para você decidir. Hebreus 11 já disse: ora, a fé é a convicção das coisas, a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Primeiro você decide, e depois Deus mostra o destino traçado. Meu querido, quando Deus me chamou para pastorado, eu primeiro decidi obedecer, depois Ele foi mostrar para mim onde que Ele queria. Vamos lá. É no momento da decisão. É decidindo o que não fazer. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Uma decisão em Deus virará algo extraordinário para a nossa vida. Amém, queridos? Olha só, uma decisão em Deus vira algo extraordinário. Moisés diga isso, eu citei aqui, Abraão diga isso, Daniel diga isso, Sadraque, Mesaque e Abednego que diga isso, Estevão que digam isso. Uau! Uma decisão em Deus virou algo extraordinário. Isso é tão sério, queridos, eu não coloquei aqui, mas em Deuteronômio 28 diz assim, se não me falha a memória, verso 45, olha, se atentamente ouvir a voz do Senhor, obedecer, as bênçãos correrão atrás de você, e não você atrás da bênção. Mas a mesmo capítulo, mais alguns versículos para frente diz assim, mas se você decidir não ouvir e não obedecer, as maldições vão estar atrás de você. Olha o que a Bíblia diz sobre o poder da decisão, a maneira como eu decido. E meu querido, e toda decisão deixa marcas. Por quê? Porque o nosso coração está ligado, o nosso coração está enrolado, enamorado, apaixonado. Porque, meu querido, sair de uma zona de conforto não é legal. Você tem que largar aquilo que é certo para algo que para você não é que é duvidoso, mas algo que você ainda não enxerga. Mas quando você deixa algo concreto nas mãos de Deus e diz assim, Senhor, está aqui, sobre a tua palavra eu vou lançar, sobre a tua palavra eu vou obedecer. Você caminha a passos largos de fé, acreditando que Ele tem algo extraordinário para a sua vida. Amém, queridos? E sinceramente eu nunca vi alguém tomar uma decisão em Deus e se surpreender e se surpreender de uma maneira não positiva. Sabe por quê? Porque o Deus que chama, o Deus que o convida para sairmos da zona de conforto, Ele garante o nosso extraordinário nele. Amém, queridos? E aí eu entro no texto-chave que eu li. Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos ao Monte Seir.
Então o Senhor me falou dizendo: vocês estão rodeando ou têm rodeado bastante essa montanha. Virai para o norte, ou tome o seu rumo para o norte. Números 14, 34. Segundo o número de dias em que espiasse essa terra, eram quantos dias? 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Deuteronômio 2:7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma faltou. Deixa eu dizer um negócio para você. Esse povo estava rodeando uma montanha por 40 anos. O último texto que nós lemos, Deuteronômio 2:7, Deus faz questão de citar que não deixou faltar nada. Nós precisamos entender que às vezes a gente fala assim: eu não vou sair, Deus não está deixando faltar nada. Ele não, meu querido, Deus não deixar faltar nada não é um sinal que não é para você, que é para você ficar. Ele está deixando não faltar nada para você não entrar em desespero. Agora, com aqueles mais turrão, ele seca a fonte. Isso já aconteceu comigo. Mas o que Deus está dizendo em Deuteronômio 2, o nosso texto-chave, ele está dizendo assim: olha, vocês estão muitos anos rodeando essa montanha. Em outras palavras, eu não aguento mais. Dá linha na pipa. Você acha que eu quero que vocês fiquem mais 40 anos desse jeito? Nessa inércia, acostumado com o copo de água, enquanto eu tenho um oceano de água profundas para você. Oh, meu querido, você está se contentando comer um contrafilé com acebolado, enquanto Deus, Ele tem uma picanha uruguaia para você, meu irmão. Nada contra o contrafilé, pelo amor de Deus, mas entenda muito bem. Deus tem águas profundas. Deus sabe que você está satisfeito com a maneira como você está vivendo, da forma como você está vivendo, mas Ele quer ver uma alegria transbordante na sua vida. Ele quer ativar dentro de você algo que você talvez nunca experimentou. Muitos cristãos estão andando em círculo em sua vida, com Deus, na oração, no conhecimento da Bíblia, no crescimento espiritual, no discipulado do ministério em família, na vida profissional. Muitos anos passam, a vida é a mesma coisa, não tem sonhos, não tem projetos, não tem alvos, não tem objetivos, não tem futuro. Meu querido, nós já estamos no mês de março. Vocês já viram como que vai ser esse ano? Nós temos Copa do Mundo e nós temos eleições presidenciais no nosso país. Você quer chegar ao mês de dezembro da mesma forma ou pior do que o mês de dezembro do ano passado? Pastor, mas o ano passado foi extraordinário. Tudo bem, mas esse pode ser fabulástico, meu irmão. Não se contenta com isso. Saia da inércia. Quem anda em círculo um dia vai morrer no deserto. Quem prossegue para o alvo que é Cristo Jesus, entra em lugares inimagináveis, recebe o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Billy Graham poderia ter sido sepultado, e somente nada contra isso, seus amigos de bairro, cidade, familiares lá, mas ele parou uma nação, porque um dia Deus disse assim: pare de rodear a montanha, Billy. Pare de rodear a montanha, Billy, e suba para o norte. Eu quero usar a sua vida de uma maneira poderosa. E o que eu vou contar para vocês aqui está no nosso livro de história Armínio Wesleyano. Um
belo dia um grupo de seminaristas americanos estavam lá em Inglaterra visitando um museu aonde John Wesley passou. E na casa onde John Wesley, que até hoje está em exposição, existia um lugar onde John Wesley orava. E este lugar é até desbotado, desgastado, com duas marcas como um do joelho, e era um joelho, porque John Wesley ele gastava tempo em oração e lágrima. E ao voltar para o ônibus, a professora começa a contar os alunos, e ela começa a perceber que falta alguém. E quando ela vê que falta essa pessoa, ela volta, começa a procurar, e no mesmo lugar onde John Wesley colocava os joelhos, estava um jovem chamado Billy Graham, dizendo: Deus, faça de outra vez, Deus, faça de novo, usa minha vida para impactar uma nação. Ele deixou tudo para viver o que Deus tinha para ele, e ele pôde viver o extraordinário de Deus para a vida dele. Amém, queridos? Deus dá alguns alertas. A palavra de Deus diz que para termos cuidado de andar no caminho do Senhor, sem jamais nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só o que diz Deuteronômio 28:14. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para servires. Deus está falando isso para quem? Moisés, o libertador. Aí ele reforça isso quando Moisés já morto, e levanta o sucessor Josué. Somente Josué e Caleb puderam entrar na terra, e ele reforça isso dizendo: Josué, tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Ele diz: para teres o cuidado de fazer tudo conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Obedecer, tomar cuidado que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Ele atrai sobre a minha vida o cuidado de Deus. Há muita gente que estão se sentindo órfãos de Deus, sabe por quê? Porque não tem cuidado com a palavra de Deus. Deuteronômio 11:26 diz assim: preste atenção, hoje eu coloco diante de vocês o quê? A bênção e a maldição. Deuteronômio 30:19 diz: hoje invoco os céus, ou seja, eu chamo todo o céu, anjo, querubim, eu estou conclamando uma reunião. É isso que o Senhor está dizendo a Moisés: eu intercedo, eu convoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele disse: agora porém escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. São duas coisas que eu observo aqui. A tua escolha decide a vida ou a morte dos seus filhos. E eu não estou dizendo aqui numa questão física não. Talvez a tua escolha hoje vai interferir nos planos profissionais, na fé dos seus filhos lá na frente. Mas Deus é tão amoroso que depois que Ele diz, colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, Ele é como que a gente corrige um filho: filho, vai devagar, não atravessa a rua sem olhar. Filho, não faz isso. Filho, você vai de carro, por favor, não passe da velocidade, respeita a sinalização. É exatamente isso que Deus está fazendo. Agora porém, por favor, escolha a vida, por favor, para que tudo vai bem, você e seus filhos vivam. E Jesus, Ele disse, explicando esse texto em João 10:10, parte B, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
João 14, 6, 10. Ele disse: então escolha, porém, a vida. O que ele está dizendo? Quem é a vida? Jesus. Meu querido, escolha viver para Jesus. Se lance. O seu trabalho, a tua paróquia, Deus te plantou lá para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Deus te colocou naquela posição no seu trabalho para você colocar. Deus te colocou algo extraordinário na sua mão. Não é porque você é merecedor, mas porque Ele tem algo para fazer através da sua vida. Decida decidir hoje à noite, meu querido. Decida a decidir hoje à noite. Me permita aqui, Valmir e Érica. Mas eu tenho certeza que para o Vini foi difícil sair da Barra dos Pais e morar a milhas de distância. Mas eu tenho certeza que esse 1 ano que vai fazer agora em março, está fazendo agora esse mês que ele foi o ano que ele mais cresceu da vida. Sabe por quê? É princípio. Chega uma hora que nós temos que sair, não apenas porque nós estamos casando. E também não estou incentivando nenhum filho aqui chegar amanhã, sair de casa, entenda muito bem. Mas por uma direção de Deus. É crescimento. José teve que sair de casa forçado, porque ele queria ser o bonitinho da história. Aí Deus forçou. Primeiro tentaram matar, falaram, não, vamos vender ele para o mercado de escravo, foi para o escravo. Depois Deus colocou lá em cima, aí no meio disso tudo veio uma acusação de adultério, mandou para a prisão. Mas Deus tinha algo extraordinário para ele. Deixa eu te dizer, meu irmão, não deixe Deus te levar para a prisão e passar por alguns calabouços para entender que Ele tem algo lá na frente para você. Ele já disse: eu coloquei a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que tudo vá bem. E por último, que eu preciso encerrar, esse é um dos princípios que eu tenho que alertar toda a igreja. Semana passada eu estava ministrando um retiro de mulheres. A minha esposa até ouviu a mensagem, ela falou de homens, mas perdoa o equívoco dela, era de mulheres. Eu tenho ajudado alguns discípulos meus a implantar alguns retiros, tanto o pastor Mauri de Americana, quanto o pastor Marcelo de São Pedro e outros aí. Mas a gente já vê a resposta disso. Eu fico impressionado quando eu leio Mateus 6:24, que diz assim, Jesus está falando isso: ninguém pode servir a dois o quê? Senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou dedicará a um ou desprezará a outro. Não pode servir. Aí ele faz questão de dar um nome ao Senhor: a Deus e a quem? E a quem? Mamon. Queridos, essa é a única passagem na Bíblia que eu encontro o Filho de Deus, o próprio Deus, colocando alguém no mesmo nível dele. Eu não encontro mais nada. Ele diz assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um ou odiar o outro, ou vice-versa. Mas ele diz assim, não pode. Aí ele completa para deixar muito explicado: não pode servir a Deus e a quem? E a Mamon. E a Mamon é Deus da riqueza. Por que eu coloquei essa parte aqui como conclusão da mensagem? Porque tem muita gente que decide o seu destino baseado nas questões financeiras. Abraão obedeceu a Deus, e no meio disso não quer dizer que o fato de obedecer você não vai ter contratempo. Ele teve contratempo com o sobrinho Ló. Os pastores entre si estavam discutindo. Ele falou assim: Ló, escolhe a terra que você quer ir. Ele olhou para uma terra que dava muito a leite, só tinha vaca Nelói, sabe, um lugar muito bacana. Ele falou: vou para lá. E ele decidiu ir para o deserto. Porque a questão não é para onde você vai, é se você está indo na direção dele. E aí nós conhecemos o desfecho da história. Abraão prosperou onde ele estava. Se Deus tivesse mandado ele para a pior terra de um país ou de uma nação, ele teria ido e teria prosperado. Porque a questão não é onde você está,
mas é se você está na direção dele. Carlos poderia ter ficado lá em Valinhos, né, Carlos? Mas decidiu vir para Franca. E aqui ele vai viver os melhores dias junto com a Miriam e suas filhas nessa cidade. Amém, queridos? Porque decidiu obedecer. Mas, queridos, diante disso tudo, a gente começa a ver. Você quer conhecer uma pessoa? Mexe no bolso dela. Você quer conhecer um casamento? Deixa esse casamento entrar em crise financeira. Minha esposa já me conheceu em crise financeira, não conhece outra realidade. É brincadeirinha. Mas, queridos, olha só, como que pode um pedaço de papel dominar um ser humano? Um pedaço de papel que alguém pode vir pôr fogo, pode rasgar, pode fazer qualquer coisa. Eu tinha uma ovelha minha que um dia me incomodou. Toda vez que eu passava perto dele, ele estava no celular, estava entrando na conta dele. Eu falei, cara, você recebe tanta transferência assim para você? Não, pastor, eu fico entrando para ver se ninguém clonou minha conta. Eu falei, cara, tu é doente, cara. Mamão é teu Deus. Você não confia no banco? Já que esse clonário o banco estorna? Eu falei assim, enterra esse dinheiro, faz alguma coisa. Mas se um cachorro desenterrar, pastor? Tem pessoas vivendo assim. Queridos, eu quero citar aqui, acompanhe comigo, Diego. Eu não coloquei aqui, coloquei aqui. Pode passar, vai. Fé é importante, queridos? É ou não é? A Bíblia fala de fé 215 vezes. Salvação é importante? A Bíblia fala 218 vezes. Oração não é importante? Quantas vezes a Bíblia fala? Soma disso? 933. A Bíblia fala de dinheiro 2084 vezes. Sabe por que ela fala? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é você ter o dinheiro, entenda muito bem o que Paulo está dizendo. É você amar ele. Sabe quando você está amando ele? Quando aquele pedaço de papel, ou vários pedaços de papel, te domina. E esse é um tipo de casta de demônio que não se sai nem com jejum nem oração. Se ler Malaquias, diz assim: por essa causa eu repreenderei o devorador. Essa aqui é uma parte de uma das mensagens que eu prego no retiro. Quando eu concluí a mensagem sobre libertação financeira, uma mulher falou assim: pastor, eu posso contar algo aqui? Eu falei: é sobre a mensagem? Ela falou: pode. Falou: na última reunião, o meu marido passou aqui, o Senhor pregou essa mensagem, ele chegou em casa e falou assim: eu cansei de roubar a Deus, nós vamos pegar o dinheiro da casa que nós vendemos e nós vamos dizimar. Eu falei: como que pode? Você está desempregado? Ele falou assim: ó, pode fazer o que você for. O pastor falou que o chefe lá da casa sou eu, e nós vamos, porque eu estou cansado de viver nessa maldição. Pastor, ele foi no domingo anterior, ele dizimou, ele entrou na palavra. Ele hoje, pastor, está trabalhando numa multinacional. Deus deu uma casa para a gente, num valor que a gente nem esperava, pai. E hoje eu estou aqui para testemunhar. E eu fiquei tão curiosa, que eu falei assim: eu quero participar desse retiro. Cadê o amém, querido? Sabe por quê? Eles entenderam que o mamon, a partir daquele dia, não podia mais dominar a vida deles. Meu irmão, se é Deus quem te dá o recurso, qual a dificuldade de você honrar os compromissos com Ele? Pastor, não sobra. Então você fez conta com dinheiro que não era seu, você fez conta com o dinheiro dele. E a Bíblia diz que você é ladrão, querido. A palavra é exatamente isso. Eu sei que a maioria de vocês estão dizendo assim: pastor, ainda bem que eu sou fiel. É isso mesmo, querido. Nunca deixe de ser. E o dia que Satanás tentar pôr no seu ouvido qualquer coisa diferente disso, você fala assim: Satanás, eu te repreendo, porque eu não quero deixar de cumprir um dos propósitos e promessas de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma pergunta: como um dinheiro destrói família, casamento, amizades?
O poder que o dinheiro exerce na vida de um homem é proporcional ao lugar que ele ocupa no seu coração. Pastor Getro de Paiva, pastor da Igreja Batista de Junquerópolis, aqui no interior de São Paulo, amigo nosso, ele compartilhou uma vez conosco que um fazendeiro da região, ele vinha voltando para sua cidade, e em uma das curvas a barra de direção quebrou da sua BMW. Você sabe o que é um BMW? Brasília muito velha. Ele deu de frente ao caminhão, não resistiu e morreu. Ele deixou uma herança de um pouco mais de 3 milhões de reais para os filhos. Deixa eu te dizer uma coisa: 3 milhões compravam Hilux? Comprava, queridos, ou não? Comprava BMW? Mas a ganância dele custou a vida dele. Você já percebeu que a maioria de nós somos gananciosos para desgraça? Não, eu vou guardar, vai que alguém fica doente, alguém fica não sei o que, só para desgraça, meu querido. Você não entendeu o princípio que Deus colocou, que se Ele não edificar a sua casa, em vão vigia aqueles que estão na sentinela. Se Deus não está guardando a sua casa, meu irmão, é por isso que você está inseguro desse jeito com as suas finanças. Mateus 6, Jesus está dizendo: olha as aves dos céus, não plantam, não semeiam, não falta nada para eles comem, eles bebem, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Olha, vocês não são melhores do que essas aves dos céus? São. Então se eu cuido delas, eu não vou cuidar de vocês. Mas sabe por que a gente tem essa dificuldade? Porque nós não entregamos a nossa vida por completa. Quando eu digo por completa, se lançar e se jogar, falar assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou me lançar 100% nos braços dele. Eu vou pregar, eu vou evangelizar, recurso, tudo que ele mandar, eu sei que ele vai mandar para quê? Para que eu administre bem e não gaste dinheiro naquilo que não é pão. Judas traiu Jesus por causa do quê? Por causa do quê, queridos? Ananias e Safira mentiram por quê? Por causa do quê? Os soldados mentiram que o corpo de Jesus foi roubado por causa do quê? Tome cuidado, meu irmão. Às vezes o dinheiro, além de levar a gente para maldição, porque a gente não devolve ou não aprende princípio, tem um outro detalhe: o dinheiro leva a gente a mentir. E a Bíblia diz que além do ladrão não entrar no reino dos céus, porque o que rouba é ladrão, o mentiroso também não entra no reino do céu. Você sempre tem que arrumar uma desculpa para justificar a sua ausência. Pastor, Jesus não precisa de dinheiro. Não precisa. A igreja do Nazareno, graças ao bom Deus, não precisa. Pastor Wenes não precisa. Mas o nosso dinheiro precisa da bênção de Deus. Jesus se preocupa com dinheiro? Preocupa. Marcos 12, 41, pode colocar aí, Diego. Estando Jesus sentado diante do quê? Do gasofilácio. Você sabe o que é gasofilácio? Aquilo ali, ó. Em outras palavras, a mesma coisa, falar: pode vir ofertar e eu sentar aqui e ficar olhando. Diz que Jesus olhava quem depositava. E ainda depois ele faz uma comparação de que muitos deitavam muito dinheiro, mas era da sua sogra. Mas a viúva deitou pouco, mas era do coração dela. A oferta dela tocou o coração de Deus. Isso me mostra o quê? Que Jesus preocupa com a nossa área financeira. Sabe por quê? Porque quando nós não dizimamos, nós abrimos porta para o devorador. Aí quebra carro, e isso, e bate isso, e é nego ficando doente, parece um saquetel furado. E aí começa a haver contenda dentro de casa, começa a haver briga. Por isso que Deus se preocupa com o seu dinheiro, meu irmão. Porque esse devorador só repreende devolvendo. E o próprio Jesus sabe o quanto que é difícil para vocês, que ele citou 2084 vezes sobre dinheiro, e fé, oração, e o outro ponto, e salvação, ele citou 900 vezes, 933, se não me falha a memória.
Então Ele não está fazendo isso para te julgar, Ele está te fazendo isso para quê? Para a gente abrir os nossos olhos e entender que nós estamos numa batalha espiritual seríssima. Abraão, ele foi próximo porque ele dava o seu dízimo a Deus. Ah, mas isso é lei. Meu querido, eles davam antes da lei. Se essa é a sua justificativa, Melquisedeque, Deus Jacó derramava a 10ª parte do azeite na pedra. Era antes da lei. A gente vive na época da graça, então vamos para a época da graça. Em Atos diz que eles dividiam tudo em comum. Ou seja, se o Carlinhos aqui tem 500 mil reais e eu tenho 10 reais na conta, ele tem que dividir comigo. É tudo em comum. Então, meu irmão, não tem desculpa para você deixar o devorador entrar na sua casa. E sabe por que aquela mulher tocou o coração de Deus? Porque a oferta, ela toca o coração de Deus. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você tocou o coração de Deus com sua oferta? Fica aqui entre nós. 3 mentiras que o diabo solta. Eu tenho dinheiro, então posso fazer o que eu quero. Mentira. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer. Mentira. Lá em casa eu já corrigi isso. Quando eu não tenho dinheiro, eu falo assim: filho, vamos orar com o papai do céu, vai providenciar dinheiro para o papai. Porque quando eu digo para o meu filho que eu não tenho dinheiro, eu estou dizendo que mamão é meu Deus. E Mateus 6,33 está aqui, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo, todas. Isso é questão de fé, meu irmão. Ou você crê ou você não crê. Se lança, ou tudo ou nada. O terceiro e último: o que eu tenho, eu vou guardar para minha proteção. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a sua cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele dá aos seus filhos, ou em outras traduções, aos amados, enquanto dormem. Meu irmão, você quer um cuidado melhor que isso? Você está dormindo, Deus está te abençoando. Oh, meu querido, quantas vezes eu fui dormir sabendo que tinha um compromisso no dia seguinte e não tinha um valor, e eu acordava com uma surpresa. Provérbios 11:24. A quem dá liberalmente, ainda será mais ainda acrescentado, e ao que retém o que é justo, é para a sua perca. Outras traduções diz maldição. Meu querido, nós precisamos entender que no reino espiritual, primeiro é decisão, depois é provisão. Ah, se eu vender aquele terreno, ah, se Deus, meu irmão, isso é barganha com Deus. Outro dia um irmão falou assim, um irmão não, um rapaz passou lá, sei lá o que ele era alguma coisa, vamos lá. Lembrei muito da pastora Olinda, ela falava assim, aí ele passou lá: pastor, ora por mim, estou vendendo aquele terreno, se eu vender, eu vou dar uma porcentagem para a igreja. Eu coloquei no meu coração, oramos, na segunda-feira o cara vendeu, até hoje. Isso é barganha, meu irmão. E você acha que Deus não vai cobrar de você um dia? Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou odiar um e amar o outro, ou dedicar ao outro e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a mamon. E para finalizar, nunca foi difícil tomar decisão. Difícil é quando esta escolha não está no seu coração. Eu ia fazer algo hoje muito interessante aqui, mas eu decidi não fazer. Se eu chegasse hoje e dissesse assim: gente, o meu vizinho lá tem uma casa avaliada em 250 mil, ele disse que por 120 mil entrega. Eu tenho certeza que alguns de nós não teria esse valor, então cabe para esse alguns de nós. Mas eu tenho certeza que você ia correr no banco, que você ia ver que você consegue empréstimo com isso, com aquilo, porque você não iria querer perder a oportunidade. Sabe por quê, meu querido? Não é que nos falta para devolver a Deus, é porque não está no nosso coração. Por isso que nós não decidimos a devolver o que é de Deus.
A minha conta em casa é certo. Minha esposa tem um salário no trabalho dela. Nós temos uma outra oferta que recebemos. Nós já sabemos qual o valor. Daquele valor que nós recebemos, nós contamos com 90%. Tanto que quando cai na nossa conta, já transferimos para a conta da igreja. Automático. Por quê? Isso é questão de princípio. Eu não consigo me ver fora disso. É lógico, Deus nos deu uma condição de ter um bom carro, eu não posso negar isso. Deus nos deu uma condição de morarmos numa casa hoje com um valor muito mais acessível do que a gente morava e melhor. Isso é prosperidade. A gente acha que prosperidade é cair dinheiro na conta. Não é só isso, meu querido. O meu filho, eu não lembro qual foi a última vez que eu levei no médico. Ah, lembrei agora. Foi porque ele foi chutar a bola e ele é tão bom igual o pai, chutou a grade do ralo. Eu tinha que levar ele para fazer um curativo. Faz uns 6 meses isso. Tudo isso eu tenho que, não tem como não enxergar. Fui fazer uma visita essa semana até para um amigo da Amanda, 25 anos, descobriu hoje, nós oramos por ele, que está com febre amarela, né? 25 anos. Eu saí de lá, cheguei, à noite eu falei para minha esposa: nossa, a nossa vida é uma caixa de surpresa. O menino, a mãe dele disse que estava bom e de repente começou a respirar mal, ter febre, e de repente, pum. Aí eu lembro daquele texto que diz: louco, essa noite pedirão sua alma. E sabe como conclui a mensagem? Eu tenho certeza que muita gente olhou para o caixão de Billy Graham e falou assim: este cumpriu, este fez, este Deus honrou e foi honrado. Eu tenho certeza que muitos estão revendo a sua fé. E sabe uma coisa que eu quero falar para vocês hoje à noite, queridos? Sabe uma coisa que eu quero falar com vocês? Não deixe chegar no fim da vida de vocês e ver que vocês perderam as oportunidades que Deus colocou na sua mão. Você não se lançou, não acreditou, não deixou de lado as suas emoções, tudo, e não aplicou sua fé naquilo que deveria ser. É difícil tomar decisão? É porque ela ainda não está no seu coração. Quando ela estiver no seu coração, a decisão é muito fácil de ser tomada. Amém, queridos? Fique de pé que eu quero orar por você hoje à noite. Pai, nesta noite, como nós aprendemos hoje a decidir, o Senhor mesmo decidiu abrir mão do seu único filho para vir ser gerado no ventre de uma mulher ainda virgem, que nós a conhecemos como Maria, para viver durante 33 anos por nós, morrer pelos nossos erros, pecados, morrer pelas nossas falhas, para que nós decidíssemos hoje seguir e viver no rumo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nesta noite, meu Pai, nós queremos pedir que o Senhor mude os nossos corações, ou mude as áreas que os nossos corações ainda não aceitou diante do Senhor. Eu quero pedir, meu Pai, porque a Tua palavra diz em Provérbios 4, 23, que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de riqueza dessa vida. Senhor, não deixe os nossos corações serem enganosos, serem doentes, serem maculados, mas que os nossos corações não nos enganem através das emoções, ou até mesmo através das realidades, porque nós não vivemos pela nossa realidade, nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos e pelo que nós acreditamos, e essa fé que nós cremos e acreditamos, ela está em Jesus Cristo. A partir de hoje, meu Pai, que o Senhor ministre no coração de homens e mulheres neste lugar, e que homens e mulheres hoje à noite tenham tomado uma decisão de ousadia do Senhor, diante do Senhor. E como meu Pai foi com Billy Graham,
seja, meu Pai, com muitos de nós, que no término da nossa carreira, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitos possam chegar, ó Pai, diante do nosso corpo, que até então será uma matéria, e dizer: eu queria ter sido como essa mulher, eu queria ter sido como esse homem, eu queria ter obedecido a Deus, como esta pessoa obedeceu um dia. Nesta noite, Pai amado, queremos pedir e fazer a mesma oração que Billy Graham fez há pouco mais de 70 anos atrás, ainda no palácio de John Wesley na Inglaterra, dizendo: Senhor, faça de novo, Senhor, faça outra vez, que o nosso coração venha arder pela motivação e o amor que arde no coração de Jesus, e que nós possamos viver dias extraordinários e sobrenaturais diante do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, queridos?